Seja bem-vindo ao Paradoxo da Insanidade, aonde eu, Jefferson Freitas, filósofo e escritor com mais de 19 livros escritos em Portugal, vou colocar aqui ideias, palavras, pensamentos para que a gente possa tentar entender. Perguntas serão feitas, mas será que existem respostas? Vem comigo, que hoje vamos para mais uma ideia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma pergunta que sempre volta nas minhas leituras, nas mensagens que recebo e nas conversas com meus amigos. O que nos define? A genética ou o ambiente em que vivemos? Fica comigo que eu vou explorar esse assunto com calma, com perguntas, exemplos e algumas provocações. E é claro, sem pretensão de fechar a questão de vez, porque aliás todos estamos aqui a aprender. Vamos juntos? Então vamos lá. Quando eu penso na pergunta em o que nos define, a primeira imagem que me vem é uma árvore genealógica. Nomes, datas, fotografias, histórias repetidas. A genética ela é poderosa. Ela carrega traços físicos óbvios. A cor dos olhos, a estatura, certas predisposições médicas. Mas também carrega tendências comportamentais que a ciência já começou a mapear. Muitos de vocês já notaram. Alguns de vocês devem ter um traço da avó, que aparece, de repente no rosto, nas mãos. Ou, de repente, você tem aquela risada, ou até uma mania. Pois bem, a genética nos dá um ponto de partida. Ela é como o solo onde plantam as sementes. Só que o solo sozinho não faz a planta. O ambiente, o clima, a água, a poda, a luz, essa sim é que determina se aquela semente vai virar um arbusto, uma árvore ou se vai murchar. Desde o momento em que nascemos, o ambiente em que estamos inseridos molda percepções, relações e escolhas. Crescer num lar acolhedor, ter acesso à educação, viver num bairro seguro, tudo isso influencia profundamente quem nos tornamos. Isso vale tanto para aspectos práticos quanto para traços emocionais e comportamentais. Agora, quero que vocês imaginem duas crianças com a mesma predisposição genética para a ansiedade. Uma cresce num ambiente de afeto, com suporte, onde o erro é visto como aprendizado. Já a outra cresce num contexto de cobranças extremas, comparações e negligência emocional. Será que ambas terão a mesma trajetória? Não é difícil ver como o segundo cenário tende a amplificar a vulnerabilidade genética. E é aí que entra um conceito que eu acho essencial: epigenética. Não é só o gene que você carrega. É também o que o ambiente faz com esse gene. O ambiente tem a capacidade de ligar ou desligar certas expressões genéticas. Então o debate não é uma disputa de forças, é uma conversa entre elas. E há outra camada: experiências traumáticas, estresse crônico, privação. Tudo isso altera o corpo e a mente. Muito do que o neurocientista Robert Sapolsky aponta, que é o comportamento emergente, inclusive a agressividade. Ela pode ser uma resposta adaptativa a condições adversas. Em contextos hostis, estratégias de sobrevivência se enraizam. Isso não tenta desculpar comportamentos nocivos, mas ajuda a explicar por que alguém que naturalmente seria mais calmo pode exibir hostilidade quando inserido no ambiente que recompensa a força bruta. Agora eu quero falar sobre identidade sexual e de gênero, porque esse é um tema que aparece sempre que conversamos sobre o que nos define. A orientação sexual e o gênero são experiências complexas, vívidas e atravessadas tanto por fatores biológicos quanto por contextos sociais. Há evidências de bases biológicas em muitos casos, mas isso não exclui o papel decisivo das normas sociais, do estigma, do apoio ou da rejeição que se recebe. Vivemos numa época em que a fluidez é mais reconhecida. Isto mostra que a identidade não é algo estanque, é um processo e expressão. E entender isso exige sensibilidade. Muitas vezes, o que se impõe pelo ambiente é menos uma verdade natural e mais uma regra social que foi naturalizada. Falando em regras sociais,
queria fazer uma reflexão filosófica rápida. Nietzsche perguntava por que aceitamos valores herdados sem questionar. Ele sugeria que questionar é um gesto de liberdade. Eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa conversa. Quando aceitamos sem indagar, repetimos roteiros alheios. Romper com expectativas familiares, culturais ou profissionais é um ato de autonomia. E essa autonomia, por sua vez, é condicionada. Nem todo mundo tem a mesma possibilidade real de romper. Por isso, a discussão se amplia para justiça social. Outro ponto que eu quero trazer é o papel da tecnologia e das redes sociais. Hoje o ambiente não é só físico, é digital. Passamos horas imersos em feeds que ditam padrões estéticos, discursos, medos e desejos. A pressão por performance online pode alterar a autoimagem, gerar comparações constantes e agravar problemas como ansiedade e depressão. O ambiente digital amplifica normas. Ele pode ser ao mesmo tempo espaço de acolhimento e palco de violência. Reconhecer o peso dessa dimensão é imprescindível para entender o que molda a nossa identidade contemporânea. E por falar em moldar, vamos lembrar da neuroplasticidade, uma das melhores notícias que a ciência nos deu nas últimas décadas. O cérebro não é um bloco estático, ele se reorganiza conforme vivemos. Aprendemos e repetimos. Isso quer dizer que, mesmo diante de predisposições genéticas, há espaço para mudanças. Pequenas práticas diárias, terapia, hábitos de sono, alimentação, exercício, podem modificar trajetórias. Isso devolve a responsabilidade, não como uma acusação, mas como uma possibilidade de agir. Mas a ação individual sem mudança nas estruturas é pouco. Por isso, eu sempre volto à questão das condições sociais. Acesso à educação, à saúde mental, segurança, renda. A desigualdade cria ambientes que limitam a escolha. Quem nasce numa periferia com escolhas precárias e violência enfrenta desafios que não só resolvem com força de vontade. É um chamado para a política pública, para ativismo coletivo. Transformar contextos é condição para que mais pessoas possam exercer sua agência. Antes de prosseguir, eu quero trazer alguns exemplos práticos que ilustram o diálogo entre genes e ambiente. Pensa numa família com tradição de médicos. A expectativa pesa a conversa no jantar é sobre vocação e sucesso. Um filho pode seguir esse caminho por genuíno interesse ou por conformidade a expectativas. Outro membro pode sentir-se sufocado e buscar a arte ou ativismo. Nem a genética familiar, nem o ambiente determinam o destino. Existe uma negociação entre o legado e a vontade individual, mediada por coragem, oportunidade e suporte. Outro exemplo. 2 pessoas com predisposição genética para transtorno bipolar. Uma tem acesso ao diagnóstico precoce, tratamento adequado e rede de suporte. A outra não tem. O curso da vida será radicalmente diferente de ambas. A ciência mostra que intervenções ambientais e terapêuticas mudam desfechos, e isso nos remete à responsabilidade coletiva de garantir esses cuidados. Eu queria também falar sobre a dimensão política dessa conversa. Identidades marginalizadas, como pessoas negras, LGBTQIA+, indígenas, mulheres em contextos patriarcais, enfrentam estruturas que os moldam não pela genética, mas por sistema de poder. Foucault nos lembra que os discursos e as instituições regulam corpos e comportamentos. Entender isso é essencial para que não reduzamos tudo a escolhas individuais. A luta por direitos, respeito e acesso é parte do movimento que permite a expressão autêntica de tantas milhões de vidas. Mas e a liberdade? Vocês podem me perguntar, se tudo molda, onde fica a liberdade? Eu gosto de pensar que a liberdade não é uma questão de ausência, de condicionamentos, mas de consciência e a ação a partir dessas condições.
Sartre dizia que a liberdade é responsabilidade. Temos condições que nos moldam, mas também temos margens de escolha, por menores que sejam. E essa margem pode ser ampliada com suporte, educação e solidariedade. Vou abrir um espaço agora de empatia. Muitas pessoas chegam até mim com sofrimento e culpa e dizem: eu deveria ter escolhido diferente, eu deveria ser mais forte. Eu escuto com carinho e você deveria de fazer o mesmo, pois nem tudo foi uma escolha da pessoa, nem tudo cabe apenas no mérito individual dela. Portanto, temos que ter autocompaixão. Autocompaixão. Até porque não é uma desculpa à inércia isso. É uma condição para recomeçar. Entender que fomos moldados da base para agir sem se punir. E tem uma coisa que sempre me fascina. É a capacidade humana de reinventar narrativas. Histórias de superação não são apenas anedotas inspiradoras. Elas têm uma base neurobiológica e social. Quando alguém encontra um ambiente de apoio, aprende novas estratégias, reestrutura sentidos sobre si. O cérebro, ele responde. O comportamento muda, a história muda. Isso é revolução cotidiana e também política. Daí a importância de criar espaços de acolhimento em escolas, empresas e comunidades. Bom, eu quero terminar com um convite prático. Escolha uma área da sua vida onde você sente que há um conflito entre herança e ambiente. Pode ser sua carreira, relacionamento, expressão de gênero, saúde mental. Pergunte-se: que parte disso eu herdei? Que parte vem do contexto? O que posso transformar hoje com os recursos que tenho? E por fim, quem posso chamar para caminhar comigo nessa transformação? Não subestime o poder de uma conversa bem colocada. Lembramos que identidade é processo, não produto acabado. Somos mosaicos em constante edição. Genes, histórias, ambientes e escolhas. E essa edição é feita entre nós, nas conversas, nas redes de apoio, nas políticas. Cada gesto de cuidado amplia a possibilidade de alguém reescrever sua história. Se você gostou dessa conversa, compartilhe o episódio, mande sua história também, deixe comentários nas redes. Eu quero ouvir como isso tem se manifestado na vida de vocês. Se foi uma mudança, ou uma ruptura, ou um encontro. Obrigado por estar até aqui. Até o próximo episódio. E lembre-se, conhecer as forças que te moldam é o primeiro passo para, com coragem e apoio, transformar seu caminho. Cuida de você e cuida de quem está por perto. Um abraço e nos encontramos em breve.